Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou estar falando algum assunto que tem a ver com a parte gospel, que tem a ver com evangélico, certo? Então, já vou falando logo que esse assunto, é, se você tem outra religião, se você não é evangélico, então não precisa você assistir esse vídeo, sabe? É algo mesmo voltado para os evangélicos. Então, eu tomei esse susto. Eu vou falar assim, que eu tomei um susto por conta de que eu sempre estava vendo é, na parte evangélica tudo que era voltado para os Estados Unidos, e principalmente para os Estados Unidos, né? Que eu vejo que o brasileiro evangélico gosta mais, né? E eu vou falar de uma pessoa que, assim, é super famosa na parte evangélica, né? Então, eu não sou famosa, eu não sei sobre esse meio, mas eu vejo assim que como ela foi triste nas palavras, como eu tomei um susto porque eu pensava que era brincadeira, que era só pra chamar atenção no vídeo, porque na hora do vídeo, né, tem muita gente que fala isso, coloca é, o nome do vídeo bem apelativo e na hora que a gente ouve, a pessoa vai falar outra coisa, mas não. É, foi apelativo o nome, né, falando que a adoração dos Estados Unidos era carnal, falou bem assim. E aí, logo de cara, eu tomei um susto, mas eu pensei, não, vou escutar para ver se é isso mesmo que vai falar, e foi isso. A cantora, sabe, evangélica, foi e falou mal é, da parte cristã evangélica dos Estados Unidos, e isso é muito sério. Eu até coloquei isso na minha cabeça, que o correto mesmo, que o que Deus quer é que eles falem mal da gente, mas a gente não fale mal deles, sabe? Porque vai trazer maldição para o país, vai trazer maldição também para a igreja evangélica. Então isso é muito seríssimo, sabe? É sério ao quadrado. E eu vejo assim que como a gente tem que ter cuidado geral, sabe? O Brasil tem que ter cuidado com as palavras, porque tudo que você fala, você vai, sabe, ter um resultado para a tua vida sobre isso. Então, a gente tem que ter cuidado com fofoca, com palavras malditas, palavras negativas contra outra pessoa, enfim. Então, isso é geral, é algo assim espiritual. E eu tomei um susto por conta de que antes eu vi um movimento que tinha acontecido, acho que 3 anos atrás, era um movimento evangélico que era para o evangelismo, que era para trazer os jovens para preparar para ir para as nações. Então teve um movimento assim de música e era junto, teve gente cantando em São Paulo, se eu não me engano, era em inglês, era em português, e se duvidar, eu não lembro se teve espanhol, mas se duvidar deve ter tido também. E eu achei lindo, sabe? Eu vi unidade na igreja. Só que aí a mesma pessoa que cantou no palco e usou o mesmo palco de pessoas que também que foram para o Brasil e são americanos evangélicos. É a mesma pessoa que cantou nesse palco e usou o mesmo palco, que estava neste movimento, também vai e fala mal depois de 3 anos. Vem e fala mal, sabe? Achei muita cara de pau por conta de que nenhum dos americanos vai saber sobre isso, porque não sabem, assim, poucos sabem, né? É uma grande exceção quando tem americanos que falam em português. Existe, e eu fiquei até surpresa que existe, né? Pessoas que estão até ensinando inglês para brasileiros e aprendeu o português, mas foi errado o que ela falou, foi errado o que ela fez, mesmo que se ela tivesse falando a verdade, ainda assim ela não deveria falar isso, sabe? Pelo contrário, ela tinha que olhar. Eu aprendi isso com minha mãe, que é católica. Aprendi com ela pra gente sempre olhar pro outro de forma positiva, porque não é possível que o outro só tem coisa negativa, sabe?
E ainda assim, se o outro tiver coisa negativa, é melhor nem falar. E agora que está falando bastante nas igrejas evangélicas aqui dos Estados Unidos, está falando muito sobre o espírito de Jezabel, está falando muito sobre espíritos que eu não via antes na igreja evangélica do Brasil, sabe? Trazendo mesmo esse conhecimento sobre o mal, que antes não era tanto frisado, que antes não falava mais sobre, se fosse falar sobre isso, iria falar do profeta, iria falar, sabe, da parte do bem, não do mal. Então, a gente tem que ter cuidado que a igreja aqui dos Estados Unidos está crescendo de uma forma que eu vejo que é diferente, sabe? Tem as peculiaridades, tem algo diferente se eu for comparar com a igreja do Brasil, com a igreja dos Estados Unidos. Mas tem as coisas boas e a gente tem que olhar para isso, sabe? Então, as pessoas simplesmente, essas pessoas que estão falando aí mal ou falando, sabe, da igreja evangélica dos Estados Unidos, só vem aqui um momento, só vem aqui de passagem, sabe, de férias. E não sabe de nada, porque não está vivendo. Quem sabe mesmo, como a igreja evangélica americana, é quem está aqui na pele, é quem está vivendo. E eu já tenho 4 anos, vou fazer agora, no mês de maio, 5 anos nos Estados Unidos e frequentando. E graças a Deus, as igrejas que eu fui, evangélicas, aqui dos Estados Unidos, foram super bacanas, sabe? Os pastores, as pessoas, acolhimento, sabe? Porque tem igrejas que tem um pouco assim de resistência na hora dos estrangeiros, tem um pouco assim de, sabe? Porque é diferente, porque às vezes não sabe a língua inglês ou vai falar errado o inglês ou não vai entender o inglês, sabe? Então, graças a Deus, as que eu conheci, todas em geral, sabe, todos os pastores, porque eu cheguei aí em torno de umas, assim, não frequentei, mas de ver mesmo, de 5 igrejas diferentes, e cada uma tinha uma peculiaridade, cada uma tinha algo diferente, sabe? Mas eu via Deus lá, que é o mais importante, sabe? Porque não adianta a pessoa falar assim, generalizado, da forma como essa mulher falou, essa famosinha, sabe? Ela simplesmente falou como se o Brasil tá melhor que os Estados Unidos e não existe isso no reino de Deus, sabe? É a única coisa que é diferente, é só isso. Não existe os Estados Unidos não tá melhor, nem o Brasil tá melhor, sabe? É só isso, é algo diferente e não é que é ruim, é o contrário, é porque não é igual ao Brasil. Entendeu? Não é o Brasil, é os Estados Unidos. E assim, eu não gosto de falar nem melhor do Brasil e nem melhor dos Estados Unidos, porque é somente isso, como eu falei pra vocês, só é diferente. E aí o que eu vejo assim que é triste ouvir isso de uma mulher que tem vários seguidores, tem várias pessoas, sabe, ouvindo ela, que ela já tem tanta gente do Brasil, que do gospel, da parte evangélica, e muitos deles nunca foram para os Estados Unidos, não conhece, não sabe, não tem como assim ter, sabe, um pensamento crítico sobre isso, porque não conhece, não sabe como é aqui de fato. E eu vi assim que o que ela trouxe foi triste, o que ela falou, a fala dela foi muito triste. E sabe, no mundo espiritual isso não vai passar. No mundo espiritual, qualquer ponto, vírgula, qualquer coisa que a gente fala, sabe, é anotado, é visto no mundo espiritual, é visto por Deus, é anotado pelos anjos. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque pode ser que isso prejudique, por exemplo, na hora dela querer uma música em inglês ou querer fazer, sabe, algo, por exemplo, a Gabriela Rocha, ela já está cantando com cantores evangélicos americanos e graças a Deus pela vida da Gabriela Rocha, por conta de que eu vejo que é uma bênção, porque flui, porque ela não fala mal e ela tá com as portas abertas aqui
para os Estados Unidos, sabe? Para ela cantar com muitos outros por conta disso, porque ela tá colhendo, sabe? Ela tá plantando e ela tá colhendo as ações, as falas dela, sabe? Ela não tá falando mal de nenhuma pessoa ou então da igreja americana dos Estados Unidos. E isso só vai, sabe, para cima. Isso assim, o que ela tá fazendo vai ter uma boa colheita, sabe? Por conta disso, de que ela tá agindo da forma correta. Mas essa famosinha, que eu não vou dizer o nome, o que ela falou não vai ter uma boa colheita. Não vai ser bom para ela. Ela, no máximo, vai ficar só cantando músicas, sabe? Aí do Brasil, só vai estar aí com os seguidores dela do Brasil. Não vai, sabe, conseguir tocar as nações. Tomara que ela se corrija, tomara que ela reveja essas palavras, porque se ela continuar com esse pensamento, se ela continuar falando, sabe, mal dos Estados Unidos, isso vai ser horrível para a parte mesmo dela como cantora gospel famosinha, sabe, aí do Brasil, por conta de que já está tendo o mover entre as nações. E eu vejo assim que o local mais propício assim, que está acolhendo muita gente e gente, sabe, cristã mesmo, é aqui nos Estados Unidos. E eu vejo de modo geral, tem um movimento maior com pessoas hispanas, mas eu vejo assim que o Brasil também está crescendo aqui. E tem pessoas também que não são evangélicas aqui e são brasileiros aqui nos Estados Unidos. E aí imagina, uma pessoa vai ouvir um negócio desse, sabe, um vídeo desse, como é que vai para Cristo, como é que vai conhecer a Cristo vendo evangélicos atacando outros evangélicos, igreja atacando outras igrejas. Então isso não é correto, isso não é certo, a gente tem que rever, sabe, a nossa fala, os nossos pensamentos. Eu não vi como, sabe, que Deus ou o Espírito Santo agiu ali sobre ela, foi a carne dela. Ela falou que as igrejas americanas são carnais, chegou a falar isso, mas eu vi muita carne nela, sabe, na fala dela. Não foi um mover do Espírito Santo, não foi um mover de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, sabe, porque até na hora dela falar isso, como ela foi triste, porque ela não falou inglês? Eu cheguei a pensar até isso agora. Se ela quer falar mal da igreja americana, que fala inglês, sabe? Para eles entenderem, para eles pelo menos se defenderem. Eles não puderam nem, sabe? E eu vejo assim, que o lado bom dos americanos nisso é que se ouvisse o que ela falou, iria virar as costas, iria tipo falar, deixa ela falar e tal, mas, sabe, não iria se importar. Essa é a atitude, não iria brigar, porque no Brasil tem esse espírito de, se falou mal, eu vou me defender, eu vou brigar e tudo, sabe? Então, a maioria dos americanos, nesse lado frio, também tem essa parte, sabe, calculista, de pensar assim, poxa, eu não vou brigar com isso, é peixe pequeno, vai pensar assim, é peixe pequeno, sabe, é uma brasileira aí falando mal dos Estados Unidos. E não vai mudar nada sobre a nação aqui, a nação continua crescendo, sabe, na economia, continua crescendo no gospel, continua crescendo, sabe, aqui não fala nem gospel, fala na parte, o que ela estava falando, fala worship, fala believers, fala outra forma. Não é como aí no Brasil. Até as palavras que a gente usa em inglês é de forma errada. A gente pensa que está falando inglês, eu mesmo pensava que eu estava falando inglês aí no Brasil, aí quando eu usei as palavras que eu usava em inglês, é totalmente o contrário, a gente usa de forma errada. Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa sempre ter humildade. A gente, como um país que as pessoas veem como um país alegre, festivo, um país, sabe, que eles conseguem ver o lado bom, sabe? E graças a Deus ninguém nunca falou mal do Brasil pra mim. Todos os americanos que eu conheci,
todos os americanos evangélicos que eu conheci. Pelo contrário, a primeira igreja que eu pisei o pé e fiquei lá em torno de uns 2 para quase 3 anos nessa igreja, chegou até cantar, colocava uma brasileira para cantar em português na igreja, na hora da adoração, sabe? E eu dá vontade de chorar, porque essa mulher simplesmente teve um momentinho em uma igreja, ou só conhece as igrejas, sabe, mega church, sabe, ela só conhece isso porque não vem para as igrejas pequenas. Ela não conhece, pela fala dela, ela não conhece as igrejas pequenas, ela não conhece a luta mesmo das igrejas cristãs aqui, que muitas das vezes o pastor está trabalhando, começou a igreja na luta, e ainda assim a igreja não cresceu, e mesmo assim continua como pastor, continua, sabe, lutando pelo evangelho, continua lutando pelas ovelhas. Então, ouvir um negócio desse é triste, é tipo, é algo que me chocou de muito, muito mesmo, que eu pensei que a igreja, toda a igreja evangélica, e principalmente essas pessoas que são famosas, que estavam assim crescendo em unidade com as outras igrejas mundiais, porque não é somente aqui nos Estados Unidos, também tem na Europa que está crescendo, sabe, na Ásia, está crescendo, no Oriente, pessoas morrendo pelo evangelho. E aí eu vejo uma fala dessa, sabe, é muito triste, mas a gente tem que rever mesmo o que a gente fala. A gente não pode aceitar isso, pelo contrário, a gente tem que cortar isso e não aceitar qualquer palavra que não vem de Deus, qualquer palavra, sabe, que gera confusão, por conta de que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. E isso, eu não vi paz, eu vi pelo contrário, muita confusão. E também cheguei a ver assim, portas fechadas para levar a voz dela como para cantar. Se ela não corrigir, se ela não mudar, sabe? Como ela vai pregar em qualquer outro país? Não é somente nos Estados Unidos. Fala mal de um país, fala mal de todos os outros que não seja o Brasil. E não é assim. A gente tem que continuar sendo humildes também. As pessoas têm que ver isso, o Brasil, como, principalmente os cristãos brasileiros, como pessoas humildes. E isso vai abrir portas. E isso vai fazer com que a gente vá para qualquer país e seja tratado bem. E seja visto com bons olhos. E veja Deus em nós, sabe? Então a gente tem que querer isso. A gente tem que querer, principalmente, que Deus brilhe em nós e não a gente brilhe, sabe? E eu vi essa parte, né? Porque ela é famosa, ela pode falar o que ela bem quiser, ela pode falar mal de qualquer outro país. E foi atacar logo os Estados Unidos, que é uma potência, sabe? Que é um país reconhecido mundialmente, que as pessoas, sabe? Eu escuto as pessoas cantando para Deus em inglês. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque eu fico até pensando, será que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro com a língua, sabe, inglesa? Então a gente tem que ter cuidado nisso, porque é algo muito sério. A gente não tem que andar para trás, a gente tem que andar para frente. E o correto é, em vez de ficar falando mal de um país, vai aprender inglês, sabe? Vai querer fazer algo bom na vida. E em vez disso, muito fácil atacar falando em português, perdendo tempo, perdendo energia, perdendo tempo, sabe? E isso eu não aceito. Isso eu não aceito porque eu estou morando nesse país e eu quero abençoar esse país. E não é somente na parte evangélica, sabe? A gente tem que mudar a mentalidade. Eu mesmo tinha uma mentalidade religiosa. Graças a Deus, Deus está tratando, Deus está mudando, sabe, meus pensamentos sobre isso, porque Deus não é religioso. E a gente tem que querer saber mais, conhecer mais a Bíblia. Eu já li, 3 vezes a Bíblia inteira, mas ainda assim, eu ainda não sei praticamente nada. Porque cada vez que eu vou lendo a Bíblia, seja um pedacinho, sabe? Hoje mesmo, eu já estou aprendendo outra coisa que eu não
não tinha na minha cabeça, sabe? Deus vai trazendo coisas novas, revelação nova. E a gente tem que, como igreja, querer avançar. A gente tem que querer o novo de Deus. É isso que Deus quer, o novo. E esse novo tem a ver mais com o espiritual, tem a ver com o coração, com a mente. E aí depois vai para a fala, porque a boca fala o que está cheio o coração, sabe? E aí o nosso coração tem que estar um coração cheio para abençoar o outro, tem que estar pronto, preparado, sabe? Porque são muitas almas sedentas por Deus. E a gente não pode, sabe, usar nossa boca para amaldiçoar nem outro país e nem pessoas do Brasil ou outras religiões, pelo contrário, que em vez de levar para Cristo, em vez de falar de Deus, está perdendo tempo falando mal do outro. E é isso que eu vejo. Se fala mal dos Estados Unidos, pode falar mal de qualquer outro país. Então, vamos ter cuidado até com o que a gente escuta, porque eu não aceito isso não, o que ela falou, eu não concordo com ela, tá errada, e que ela mude, porque senão, portas fechadas para ela, portas fechadas, é isso que eu vejo. Então é isso, gente, espero que isso abençoe a sua vida, seu ouvido também, tenha cuidado com o que você escuta, sabe, de famosos que vêm atacar qualquer outro país, ou falar besteira também. Hoje eu vejo isso, tem pessoas evangélicas, infelizmente, a gente tem que filtrar e ter cuidado para não aceitar essas besteiras, sabe? Não pensar que é verdade e nem se inflamar pensando que o Brasil está melhor que os Estados Unidos. Tá doido. É só isso, só somos diferentes, sabe? Temos um lado bom, tem um lado ruim, aqui é a mesma coisa, tem um lado bom, tem um lado ruim. E a gente tem que querer aprender as coisas boas e não as coisas ruins de qualquer país, não somente dos Estados Unidos, sabe? Então é isso. Infelizmente ela foi atacar os Estados Unidos. Triste, triste.